Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo sejam com todos. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Confiados no amor de Deus, iniciamos mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Vamos fazer a leitura no livro dos Salmos, capítulo 113, versos de 1 a 4. Salmo 113, versos de 1 a 4. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Amém. Vamos fazer uma oração com o presbítero Ginael, em louvor a Deus, com a escola dominical que iniciamos. Deus, Pai, obrigado, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste. Te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, acordarmos para um novo dia. Te agradecendo, ó Deus, por este dia, Pai, que o Senhor nos proporciona, Pai, para estarmos, ó Deus, te louvando, te bendizendo, ó Deus, na escola dominical. Muito obrigado, Deus, pela escola dominical, Senhor Deus. Muito obrigado porque, ó Deus, através dessa escola, Pai, muitas pessoas têm aprendido a Tua palavra, ó Deus. Nós te agradecemos, ó Deus bendito, por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai bendito, ó Deus, pelos professores, ó Deus, por aqueles que o Senhor tem escolheu, Pai, para estar à frente, Pai, desses trabalhos, ó Deus, das escolas dominicais. Ó Pai, que o Senhor possa estar capacitando a cada um dos Teus céus, que eles possam, Deus, cada vez mais serem orientados pelo Teu Espírito, Pai bendito, para transmitir a Tua palavra. Pai, nós te louvamos pelo Teu grande amor para conosco, Pai, te louvamos porque reconhecemos que só o Senhor merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, Pai bendito. Nós te louvamos, ó Pai bendito, pelo dom da vida, por tudo, ó Pai, enfim, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Te pedimos, ó Pai, que continue conosco, Pai, em todo esse dia. Abençoa, Pai bendito, ó Deus, todos os Teus servos que estão, ó Pai, na frente, Pai, da escola dominical, transmitindo a Tua palavra, Deus. Capacita cada um dos Teus servos, instruindo com Teu Espírito, ó Pai bendito. Continua conosco, ó Pai, em todo esse dia. Nós te louvamos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Vamos cantar a música A Profundidade das Riquezas, com o evangelista Samuel. Paz, irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, traz esse lindo texto sagrado, inspirado pelo Senhor, e nós vamos cantar ele agora, lá em Romanos 11. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos, quem conheceu a mente do nosso
nosso Senhor. Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Pois a Ele eternamente, amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente, amém. Aleluia. A salvação não é resultado das obras que nós realizamos para Deus. A salvação é fruto da obra que Deus realizou por nós em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreveu: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus é um presente imerecido que Deus nos dá. Isso porque Deus nos amou, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Deus nos amou não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Ele deu o seu Filho para morrer por nós, para levar sobre si o nosso pecado. E Jesus Cristo verteu o seu sangue naquela cruz, em nosso lugar, em nosso favor, para recebermos a vida eterna. A salvação é de graça para nós, mas custou tudo para Deus, o sangue do seu próprio Filho. Nós não podemos baratear a graça é riquíssima, é caríssima, é preciosíssima, mas para nós é gratuita. Nós não somos salvos pela nossa justiça própria, pelo nosso merecimento pessoal, pela realização das nossas obras ou por qualquer ritual religioso. Nós somos salvos somente pela graça de Deus. Graça essa que nos é dada livremente em Cristo Jesus. Amém. Deus nos amou e nos salvou por sua graça, que é suficiente para as nossas vidas. Vamos fazer a leitura dos Salmos, capítulo 51, versos 1 e 2. Salmos 51, versos 1 e 2. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Amém. Certo de que somos pecadores e muitas vezes agimos contra a vontade de Deus, vamos fazer uma oração de confissão de pecados com a nossa irmã Carol Rego.
Graça e paz, irmãos. Oremos. Senhor, nosso Deus, neste momento, nós derramamos aos seus pés para te agradecer por mais essa oportunidade de falar contigo. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor conosco. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias, que se renovam, Deus, a cada manhã sobre as nossas vidas. Neste momento, Senhor, eu clamo ao Senhor que possa nos dar força, Senhor, para nos arrepender, ó Deus, dos nossos erros. Que nós possamos, ó Deus, ter consciência, ó Deus, do que nós fizemos de errado. Que nós possamos nos arrepender. Que nós possamos saber pedir perdão ao nosso próximo. Que nós possamos saber reconhecer, ó Deus, o nosso erro. E que nós também, ó Deus, possamos saber perdoar. Que o Senhor, ó Deus, esteja nos dando forças, ó Senhor, para que nós não venhamos a cometer, ó Deus, esses erros novamente. Que venhamos a ter forças para resistir, ó Deus, ao pecado. Resistir, ó Deus, a tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Que nós possamos dizer não ao pecado. Não ao pecado. Nos dá força, Senhor. Só em Ti, ó Deus, nós encontramos essa força que precisamos. Continua, Deus, presente em nossas vidas. Cuida, Deus, do Teu povo. Muito, muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 71. Perdão, do Inário Novo Cântico. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Qual é o conceito que você tem de alegria? A maioria das pessoas pensa que alegria é comemorar a vitória do seu time de futebol. Outros acham que alegria é ir para uma sexta-feira à tarde, no happy hour, dando boas gargalhadas. Outros acham que alegria é celebrar a vitória do seu partido político. Para você, o que é alegria? Será que a alegria é apenas a ausência de coisas difíceis, circunstâncias amargas, problemas que nos encurralam por todos os lados? O apóstolo Paulo, quando tratou desta matéria, estava preso no corredor da morte. E ele escreve a carta da alegria e diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos.
A alegria, ela é uma ordem de Deus. Você não tem o direito de ser uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é uma transgressão de um mandamento de Deus. Nós não temos o direito de nos entristecermos quando Deus nos deu a vida, a saúde, a família, o pão de cada dia e nos cumulou e nos cercou com tantas provas da sua generosa providência. Mas a alegria não é apenas a ausência de problemas, não a vida blindada numa estufa, numa redoma de vidro. A vida se desenrola num cenário marcado de dor. Portanto, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Ele mesmo estava na antessala do martírio, no corredor da morte, e estava tomado por uma alegria indizível e cheia de glória. Talvez você esteja passando por problemas, por lutas, por aflições, dentro da sua casa, no recesso do seu coração, lá no seu trabalho. Talvez as circunstâncias são desfavoráveis e conspiram contra você, mas mesmo assim você pode viver a plena alegria. Sabe por quê? Porque esta alegria não é sentimento. Esta alegria não é nem mesmo ausência de problemas. Esta alegria é uma pessoa. Esta alegria é Jesus. Quando você conhece a Jesus, você é verdadeiramente uma pessoa alegre, uma pessoa feliz. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. A nossa alegria vem de Deus. Vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 14, versos 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Oremos neste momento com a nossa irmã Mariana, em favor dos enfermos. Oremos. Pai amado, querido, exaltado seja o teu santo nome, Jesus. Viemos aqui nesse momento, Pai amado, te pedir uma atenção toda especial, Senhor, pelos enfermos, Pai. Vai visitando, Senhor, a cada um, Pai, o leito de enfermidade. Vai restaurando a saúde, Senhor, vai os abençoando, Pai amado, vai livrando de todo mal, Jesus. Te entrego também os familiares, a toda a nossa comunidade, Senhor. Te entregamos a humanidade, Pai. Que o Senhor possa proteger, Pai. Que nossa proteção, nossa confiança venha do Senhor Jesus. Vai nos abençoando e nos livrando, Pai, de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O Salmo 92, verso 1 e 2 nos diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Amém. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor com a nossa irmã Ingrid. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, nós te damos graça por esse domingo, Deus, nós te damos graças por essa manhã, porque o Senhor nos levantou, porque nós estamos aqui para louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus. Te louvamos por mais uma escola dominical, que nós possamos te louvar e tão somente adorar, Deus amado, o teu santo nome. Que o Senhor continue conosco, Deus, continue nos sustentando, nos abençoando, Pai amado. Nós te louvamos pelo a tua bondade sobre nós, pelo teu cuidado, Deus,
E, Pai amado, eu quero colocar de maneira especial cada um que está assistindo nessa manhã, Deus. Que o Senhor venha estar assim com o seu povo, que o Senhor possa estar assim conosco, que o Senhor venha abrir os nossos corações, Pai. Que nós possamos estar, Deus, tão somente alegre para louvar o teu santo nome, Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, Deus, nos dê uma semana de paz, Deus, debaixo de sua proteção. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Seja generoso para com teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. É o que nos diz os Salmos 119, verso 17. Esse, portanto, é o nosso pedido a Deus nesta manhã. Que Ele fale conosco através da sua palavra. O seminarista Diego estará fazendo o estudo e nós devemos ficar atentos para o que Deus quer falar ao nosso coração. Olá, irmãos. Como é de costume, aos domingos nossa igreja tem ouvido a palavra do Senhor através do canal da igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. Nossa mensagem será nesse texto. Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. O tema de nossa mensagem: por que me desamparaste? É a pergunta que Jesus Cristo faz. O texto diz: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Oremos. Pai Santo, no nome de Jesus, fale ao nosso coração. Que Tua palavra encha o nosso coração para que possamos entender o que o Senhor quer de nós e viver da maneira que agrada ao Senhor. Além disso, entender o que devemos crer para poder adorá-lo, glorificá-lo como devemos. Rogamos ao Senhor que enche nosso coração de consolo, de conforto, mas também exorte-nos, nos desafie a confiar no Senhor e a abandonar os nossos pecados. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Lutero lutou muitas vezes contra o pecado. Só que nesse embate, ele quase sempre saiu frustrado. Lutero era inquieto com a sua condição espiritual. Ele chegou a dormir no chão, ele chegou a passar dias sem comer, e chegou até mesmo a subir ajoelhado as escadarias de uma catedral em Roma. Isso para, de alguma maneira, vencer o pecado. Isso para, de alguma maneira, encontrar paz de espírito. Os seus professores, os seus mestres no mosteiro, diziam para ele que ele já fazia tudo o que era necessário. Tudo o que era exigido, ele já fazia. Mas ainda assim não bastava. Ele era inquieto com a sua condição porque ele tinha um profundo senso do seu pecado. Na realidade, ele era honesto com a sua condição, reconhecia sua pobreza de espírito, a sua falência moral. Assim, Lutero travou muitas guerras contra o pecado e sempre saía frustrado. Buscando o mínimo de paz, saía frustrado. Até que um dia ele leu Romanos 1, versículo 16 e 17. Que anuncia a justiça de Deus no Evangelho. Justiça esta que vem pela fé, para aqueles que depositam a sua fé nas obras de Cristo, não nas suas próprias obras. Estes encontram paz, estes encontram justificação dos seus pecados, vitória sobre os seus pecados. Isto abriu as portas do reino da graça para Lutero. O triste, irmãos, é que hoje em dia o ser humano já não faz mais essa reflexão sobre si como Lutero fez. Há uma grande ilusão na humanidade. O homem pós-moderno pensa que ele pode lidar com os problemas dele, com os pecados dele, com o mal moral dele por conta própria. E então
ele sempre se frustra. O iluminismo trouxe a ideia de que através da razão, de tecnologias, dos meios científicos, o homem conseguiria vencer a pobreza, conseguiria vencer as guerras, para viver num mundo sem guerras e sem problemas, vencer o mal. Mas a história já provou que o homem não consegue vencer o pecado. O homem não tem forças para vencer o pecado. Stephen Charnock declarou: consideremos atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as nossas desgraças. Meu desejo é que com essa reflexão você entenda que Cristo é o remédio. Cristo é o antídoto para o vírus do pecado. Cristo é a solução eficaz enviada por Deus. O texto que nós lemos mostra exatamente o momento em que Cristo toma sobre si os nossos pecados. E o texto apresenta, em primeiro lugar, uma situação muito incomum. Aconteceu um evento cósmico. E a pergunta que fazemos é: por que aconteceu esse evento cósmico? Porque o texto bíblico diz que da hora sexta até a hora nona, em que Cristo estava crucificado, houve trevas sobre a terra. Alguns vão afirmar que a terra aqui é uma referência à região de Jerusalém ou à região da Judéia. Ainda assim, é um evento cósmico. E a pergunta que fica é: por que isso aconteceu? A resposta: por causa do juízo. Só que juízo sobre o próprio Filho. Nessa passagem, estas trevas, elas apontam para a agonia que Cristo sofreu. Apontam para isso. Há um elo aqui. O texto mostra que no momento mais claro do dia, de meio-dia às 3 da tarde, houve trevas. Geralmente na Bíblia, as trevas têm uma conotação de juízo. Por exemplo, em uma das 10 pragas, a 9ª praga de Deus sobre os egípcios, no livro de Êxodo, é a praga das trevas. A praga das trevas. E logo depois veio o estabelecimento da Páscoa, com a morte de um cordeiro e com a morte dos filhos primogênitos dos egípcios. De certa forma, o que aconteceu lá no Egito é visto aqui, primeiro a trevas e depois a morte do primogênito de Deus e a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O fato é que há trevas e essas trevas estão ligadas com o juízo de Deus sobre os pecados nesse momento. Deus está julgando os pecados, mas está julgando os pecados em seu Filho, que nunca pecou, sempre foi fiel, sempre obedeceu a palavra de Deus, sempre guardou a lei, mas aqui assumiu o lugar dos pecadores. C. Sproul diz que nesse momento não havia glória, o brilho foi apagado, tudo que sobrou foi a maldição do abandono. A maldição do abandono. Assim, irmãos, essa primeira parte já aponta o sofrimento de Cristo. Mas a segunda ainda mais, porque a segunda parte dos versículos que nós lemos mostram o clamor de Jesus. O clamor de Jesus: Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Jesus Cristo levanta um clamor, assim como o salmista no Salmo 22. O Salmo 22 descreve a experiência de Davi a orar, clamar a Deus, mas não obter nenhuma resposta. De forma semelhante, Jesus Cristo clama aqui. Ele clama, mas não há nenhuma resposta. E a pergunta que a gente faz é: por que é que ele clamou? Atos capítulo 20, versículo 28. Diz que a igreja de Cristo foi comprada, a igreja de Deus foi comprada pelo seu sangue, pelo derramamento do seu próprio sangue. Em outras palavras, o sangue de Deus foi derramado. Nesse momento, nós não devemos ter nenhuma dificuldade de entender que Deus sofreu, Deus estava desamparado, Deus estava sangrando e Deus morreria. A morte de Cristo, o sofrimento de Cristo é o sofrimento de Deus. Nós não precisamos ter nenhum receio com isso, porque é assim que a Bíblia o descreve.
E Cristo estava tão angustiado, tão em sofrimento, que clama. Esse clamor não é, em primeiro lugar, uma oração de abortar a missão. Jesus não está pedindo para Deus interromper o sofrimento em momento nenhum. Isso não é pedido aqui, não é o que Jesus Cristo quer. Então, alguém pode ler esse texto e dizer assim, olha aqui, Jesus queria desistir da missão, queria desistir do sofrimento. Não, não é isso que o texto ensina. Uma outra coisa que esse clamor não é uma demonstração de insatisfação para com o Pai. Cristo não está reclamando com o Pai, não está levantando uma queixa para com o Pai. Na verdade, o que Cristo faz aqui é suplicar auxílio do Pai. É suplicar a presença consoladora, confortadora do Pai. Cristo reconhece a sua dependência do Pai. O Filho depende do Pai. Isso é demonstrado nos Evangelhos, não só aqui, em vários momentos, e nesse momento ainda mais. Cristo reconhece e então ele ora, clama ao Pai, levanta um brado que chama a atenção das pessoas, porque o céu estava escuro, e então, no meio daquela crucificação, uma voz se ergue para clamar a Deus. Cristo sofre porque ele é o Filho amado que agora se vê desamparado. Nesse momento, o Filho, que é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do ser de Deus, a imagem perfeita do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o amado em quem o Pai tem prazer, o herdeiro de todas as coisas, aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade, viu-se como alvo da ira. Aquele que outrora era tão cheio de glória, agora viu-se como alvo da ira do Pai. Ao colocar-se na cruz, ou ao tomar sobre si os nossos pecados, ao vestir-se da nossa imundície, da nossa depravação, Cristo é visto como um vil pecador. Ainda que não um pecador pessoalmente, mas legalmente um pecador, porque ali ele representa o seu povo. Ele se coloca no lugar do seu povo. Ele nunca pecou, mas naquele momento ele é legalmente um pecador, ainda que não pessoalmente. A questão é que esse sofrimento foi terrível e foi muito pior do que o sofrimento proporcionado pelos judeus antes e também pelos romanos. Muito pior. Muito pior que a coroa de espinho. Muito pior que os cravos nas mãos. Muito pior. Cristo viu-se abandonado pelo Pai. Porém, em meio a toda essa situação, em meio a todo esse sofrimento, enquanto Cristo sofria, nós éramos abençoados. Esta obra trouxe bênçãos para nós. Porque a Bíblia diz em Colossenses 2, versículos 13 a 15, que foi cancelado o escrito de dívida. Que Cristo removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Cristo triunfou na cruz, mesmo sofrendo. Ele triunfou porque ele acabou, cancelou, anulou os nossos pecados. Apesar do seu sofrimento, houve bênção para nós. Assim, nós observamos que o sofrimento de Cristo foi necessário. Foi necessário para a salvação de pecadores. Nós percebemos que esse sofrimento angustiante, ele não demorou muito, porque ele foi muito intenso, mas ele não demorou muito, porque o texto bíblico diz, no versículo de número 50, que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai. E Lucas 23, 46 mostra as palavras de Jesus. Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, a comunhão com o Pai já havia retornado normalmente. E ele entregou-se ao Pai. Agora imagine se todo esse peso da ira de Deus pelos seus pecados recaíssem sobre você. Onde você estaria? O que aconteceria com você? O que aconteceria comigo se Deus cobrasse de mim? Se te pedissem
para atravessar o oceano, você conseguiria? Se fosse uma exigência, ainda que você conseguisse nadar, vamos supor, 200 quilômetros, o que já é muito, você poderia dizer que completou o desafio? É claro que não. Pois bem, buscar livrar-se dos seus próprios pecados sem Cristo é tentar atravessar o oceano a nado. A questão é que você pode até nadar um pouco, ir até algum lugar, mas você não vai chegar. E no final das contas, você vai morrer afogado em pecados. Pois a multidão dos nossos pecados é como a vastidão dos oceanos. Contudo, existe alguém que pode ajudá-lo a atravessar esses mares. Alguém cuja graça possui tamanho como o universo. É muito maior que o pecado. A graça de Deus é maior que o pecado. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Cristo é aquele que nos enche com seu amor e nos resgata. O problema é que nós muitas vezes tentamos resolver o problema dos nossos pecados pelas nossas obras e nós falhamos. O antídoto de Deus para o vírus do pecado é Cristo. E Cristo é motivado por amor. Cristo é cheio de amor para nos resgatar do pecado. Um puritano chamado Thomas Goodwin, ele disse que se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração de Cristo Jesus. Portanto, Cristo nos amou e por isso se entregou. Ele nos amou a tal ponto e de tal maneira que conquistou para nós a redenção. A última parte do texto mostra o desamparo de Cristo pela parte de Deus. Se nós pensarmos aqui, nós vimos as trevas que apontam esse sofrimento, nós vimos o sofrimento de Cristo e agora nós temos em mente o Pai, que é aquele que abandonou o Filho. E a pergunta que nós fazemos é: por que o Pai desamparou o Filho? Não imagine que Cristo não sabia a resposta. Mas a resposta é: o Pai abandonou porque havia um plano de redenção. Uma outra pergunta que podemos fazer é: como é possível Deus abandonar Deus? Essa pergunta é bem interessante. Mas o fato aqui é que o Pai não abandonou o Filho porque deixou de amá-lo, de modo algum. Cristo foi o substituto, e como substituto dos pecadores, do seu povo, ele precisaria sofrer sozinho como um bode expiatório que levava o pecado do povo de Israel para o deserto, sozinho, levando aquele fardo. Esse tipo de situação, de expiação, de sacrifício, já era demonstrado lá no Antigo Testamento. Cristo é como um bode expiatório que leva o pecado do povo e sofre sozinho. Ele é feito pecado por nós, ele é feito maldição por nós, ele é ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para que nós recebêssemos justificação e perdão. Sobre ele a iniquidade de nós todos recaiu. Cristo, então, é visto como alguém que leva os pecados. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar o seu povo. O problema é que há iniquidade entre o povo e Deus. E as iniquidades fazem separação entre Deus e o seu povo. Se as iniquidades fazem separação entre Deus e o seu povo, e Cristo aqui toma o lugar dos pecadores, logo Cristo precisa experimentar a separação que decorre do pecado. Para salvar aqueles que estavam separados ou abandonados, Cristo foi abandonado no Calvário, disse Paul Washer. Então Cristo sofreu abandono, e um abandono terrível, como sofreriam aqueles que seriam condenados ao inferno. Aqui, Cristo sofre as agruras do inferno. João Calvino comenta esse texto e diz que Jesus recebeu o castigo do inferno aqui na cruz. Sproul disse que a cova do inferno é habitada pelo completo abandono. Portanto, Cristo sofreu terrivelmente. E se por um lado
o filho amado é rejeitado, é abandonado por outro, os filhos da ira são adotados, são acolhidos. Eu entendo a dificuldade de alguns de olhar para Cristo e pensar, nossa, mas Cristo sofreu dessa maneira aqui, porque nós temos realmente uma dificuldade de pensar em Cristo sofrendo dessa maneira. Contudo, é assim que a Bíblia relata. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito em nosso lugar. Na cruz, Cristo não apenas recebe a maldição, a punição de Deus, ele se torna maldito em nosso lugar. E aqui nós encontramos uma grande antinomia, ou seja, aparentes contradições, mas que são verdades inquestionáveis, são verdades inegáveis, ainda que pareçam contradizer-se. Nós encontramos o pai desamparando o filho, mas ambos são um. Por isso que eu disse que um grande mistério é como Deus abandona Deus. Porém, nós precisamos entender que o foco do texto é mostrar para nós que Cristo não recebeu apenas a ira dos homens aqui. Ele recebeu a ira do próprio Pai, como um réu. A mão de Deus pesava mais do que a mão dos romanos. Com certeza. Com certeza. O diabo levantou Judas para ferir Jesus. Mas na verdade, a cabeça de Satanás estava sendo esmagada. A pergunta que a gente faz é, esse pai é mau? Claro que não. Claro que não. Esse pai faz o que faz por causa de um plano. Assim como o filho tinha que sofrer, o pai tinha que abandonar o filho. Isaac Ambrose diz que a tristeza, o sofrimento de Cristo aqui foi o cumprimento de um pacto, de um acordo mútuo estabelecido pelo Pai e pelo Filho antes da fundação do mundo. Portanto, o Pai fez o que fez porque era necessário. E o próprio Jesus Cristo disse que era necessário ele padecer. Que ele não veio para ser servido, mas para servir. Jesus disse que ele daria a sua vida em resgate de muitos. Cristo se ofereceu. Ele foi voluntariamente para a cruz e obedientemente à missão que Deus deu a ele. A missão que ele mesmo estabeleceu junto com o Pai e com o Espírito Santo antes da fundação do mundo. Portanto, na cruz, Cristo, ele é o Cordeiro cujo sangue é derramado, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também, Cristo é o primogênito que morre como um inimigo pelos pecados do seu povo inimigo de Deus. Ele morre por aqueles que não eram filhos de Deus, como nós, como eu. Morre como o primogênito de um inimigo, assim como aconteceu no Egito. Mas também morre como um cordeiro para tirar o pecado do mundo. Não que eu goste, para concluir, não que eu goste desse meio de aprendizado, mas a verdade é que o coronavírus tem sido um grande professor para a humanidade. Ele tem ensinado uma lição muito importante, a lição que o homem não consegue vencer o pecado. A morte é consequência do pecado, as epidemias são consequências do pecado nesse mundo caído, e nós não conseguimos fazer nada além de ficar em casa. Somos impotentes, somos fracos, essa é a nossa condição. Nós não conseguimos vencer a morte, não conseguimos vencer o mal desse mundo. O problema é que, como disse C.S. Lewis, citando um amigo dele, nós pensamos em Deus como um piloto pensa em seu paraquedas. Nós pensamos em Deus como um piloto pensa em seu paraquedas. Ele está lá para emergências, mas o piloto espera que nunca tenha de usá-lo. Em outras palavras, nosso problema é que vivemos numa ilusão, achando que estamos muito bem enquanto as coisas estão caminhando, enquanto o avião não começou a cair. Mas se o avião começa a cair, se a vida não sai da linha, se as coisas não vão bem, nós lembramos, eu tenho um paraquedas, eu preciso de Deus. E nós usamos a Deus para alcançar bênçãos em circunstâncias emergenciais. Deus se torna
para nós uma muleta para se dar bem na vida. Nós precisamos, na verdade, de Deus o tempo inteiro, o tempo todo, porque por causa do pecado, o avião, na verdade, já caiu. Nós já estamos mortos. E nós precisamos de vida. E essa vida só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. A questão é, você percebe isso? Você percebe que a sua vida sem Deus é uma constante circunstância desesperadora? O pecado é um problema sério. Você consegue enxergar isso? É um problema tão sério que não há nada que você possa fazer. Você é incapaz de resolver esse problema. Porém, a boa notícia para você é que Cristo resolveu e pode ajudá-lo a resolver. Ele veio para resgatar perdidos pecadores. A pergunta que fica para nós é: será que eu posso confiar nessa obra de Cristo? É claro que sim. É claro que podemos confiar nele. Ele é a resposta de Deus para o pecado nesse mundo. O sacrifício de Cristo é eficaz, é eficiente. Pode mudar a sua vida. Eu não sei como você tem vivido. Eu não sei pelo que você tem passado. Mas eu quero te desafiar a arrepender-se dos seus pecados. A abandonar os seus pecados. Porque Cristo morreu para te separar do pecado. Para destruir o pecado que há em você. E dar a você uma nova vida. Portanto, ainda que a sua vida esteja uma bagunça. Ainda que seus pecados sejam terríveis. Cristo pode restaurar a sua vida. Cristo pode mudar todas as coisas. Ore agora mesmo. Coloque seu coração diante de Deus. Peça ao Senhor: meu Deus, me ajude a abandonar os meus pecados. Eu estou na igreja já há um bom tempo. E ainda assim, eu não consigo vencer alguns pecados. Me ajude, Senhor. Coloque-se diante de Deus. Porque Cristo morreu para nos livrar dos pecados e ressuscitou para nos dar uma nova vida. Amém. Amém. Somos gratos a Deus por sua palavra. Rogamos a Deus que derrame abundantemente a sua graça sobre a vida do nosso irmão Diego e sua família, em nome de Jesus. Vamos conhecer agora os aniversariantes da semana. Hoje, dia 22, a nossa irmã Leonor, da congregação da Cidade Alta. Dia 24, a nossa irmã Lindalva Barreto. Dia 25, a irmã Edna Nascimento. Dia 26, a nossa irmã Isabel Pellegrini. Dia 27, a nossa irmã Rosiane Félix. Dia 28, a nossa irmãzinha Emily. E também dia 28, a irmã Evelyn Batista, da congregação da Cidade Alta. Deus abençoe aniversariantes com paz e saúde e os faça prosperar nos seus caminhos. Aos que nos visitam e acompanham nossa programação, queremos agradecer a Deus por suas vidas. Aos que nos ouvem através da Voz do Progresso, o nosso muito obrigado. Deus os abençoe com a sua poderosa mão. Que o prazer de vocês seja viver todos os dias na presença do Senhor. Fiquem ligados na programação do canal do YouTube IPB de Camaquã e Congregações. Terça-feira, às 19 horas, live de oração. Quinta-feira, às 19 horas, estudo da palavra. Domingo, às 9 horas, escola dominical. Domingo, às 10h30, escola para crianças. E ainda no domingo, às 19 horas, programação com o pastor Rafael Dourado. Após a IBD, Clamor Jovem da UMP, na plataforma Google Meet. A UPH terá mais um tempo com Deus, logo após a escola dominical, também na plataforma Google Meet. A Junta Diaconal pede aos irmãos que colaborem com a cesta especial de Natal. Você pode contribuir com qualquer quilo de alimento até o dia 15 de dezembro. Os irmãos poderão levar a contribuição para a igreja
ou deixar na quitanda Coisas da Roça, do nosso presbítero Firmino, no local de trabalho da irmã Andira ou na loja do nosso irmão Diácono Valdenor. Chegamos ao final de mais uma escola dominical da Igreja Presbiteriana de Camaquã e congregações. Somos gratos a Deus por sua bondade em nos proporcionar esses momentos maravilhosos na sua presença. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada coração. Desejo a todos uma boa semana, cheia de saúde e alegrias na presença do Senhor. Um abraço e fiquem com Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras ruins. Que grande ilusão, mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Mas nunca é tarde não, sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Não, sai da escuridão, há novo dia. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e